Olá! Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Tendência e Mercado um grande nome do mercado, né? Quem é essa pessoa? Publicitário. Ele é empresário, fundador da Aldeia Coworking e da Grande Escola, o lugar das coisas que não se aprende na escola, mestre em estratégia de marketing, comportamento do consumidor, o grande Ricardo Doria, que chegou recentemente do Fórum Econômico Mundial para trazer para a gente grandes novidades e nos contar alguns segredos. Seja bem-vindo, Ricardo Doria. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. É uma satisfação imensa para todos nós recebê-lo aqui hoje no nosso programa. Tá? E aí eu quero saber algo de você, para a gente iniciar, porque o tema hoje da nossa conversa é a arte da felicidade. Em um mercado cada vez mais competitivo, um mercado para nós, né, principalmente nós gestores de organizações, é muito comum a gente querer saber sobre um fator importantíssimo. Como ser feliz nesse mercado, Ricardo Doria? É uma pergunta difícil de responder, né? Tá todo mundo procurando essa fórmula. Mas muitas coisas já conseguiram ser comprovadas sobre sobre a felicidade e como que a gente pode buscar ela. Então, a primeira resposta vai ser um banho de água fria para todo mundo, mas depois eu melhoro um pouquinho. Dizem que, isso por pesquisa científica, 50% da capacidade de ser feliz de uma pessoa, de quanto vai impulsionar a felicidade dela, é genético. Então, se você nasceu com um DNA um pouco mais triste, você tem uma tendência a ser um pouco mais triste que as outras pessoas. Se nasceu com um DNA mais feliz, você tem uma tendência a ser um pouquinho mais feliz. Mas, isso é chamado de genetic starting point, ponto de inicial genético. Mas, agora tem as duas notícias boas. 10% do que influencia a tua felicidade é a situação em que você está. Então, quanto você ganha, o carro que você tem, se você tem um barco, se você não tem, se você mora no Caribe ou não. Só 10%, e a gente sempre acha que isso é tudo que vai deixar a gente feliz. E 40% tem a ver com o que a gente aprende com a vida. Então, tem a ver com a maneira que a gente recebe as coisas da vida e a maneira que a gente devolve isso para o mundo. Isso influencia 40% da nossa felicidade. E daí dizem que se a gente conseguir trabalhar esses 40% da melhor maneira possível, a gente consegue influenciar os 50%, a gente consegue influenciar os 10% e consegue ser muito feliz. Então, mesmo se você tem um ponto inicial genético, você consegue trazer muita felicidade trabalhando coisas simples, que são essa maneira que a gente vê o mundo. Isso é muito interessante, né? Ricardo Doria, ele é um membro do Global Shaper. O que é isso? São jovens, né, com potencial de mudar o mundo. Então é um dos únicos aí, nós temos 4 brasileiros que compareceram, foram convidados, né, a estar presentes no Fórum Econômico Mundial, e Ricardo Doria foi um desses 4 brasileiros. Então por que ele hoje? Justamente porque ele, mais do que ninguém, tem mudado, né, tem tentado encontrar aí meios e caminhos de mudar o mundo. Ricardo, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória da busca pela felicidade, porque você recentemente, né, esteve viajando por vários lugares aí no mundo, principalmente conhecer um pouquinho da filosofia, uma cultura um pouquinho diferente da nossa, né? Conte pra gente um pouco como que é essa busca pela felicidade. Legal. Bom, a busca pela... Vamos ver como é que eu consigo responder isso, que é uma pergunta também muito complexa. Mas nos últimos 4 meses eu estive 2 vezes na Ásia, a última por mais de um mês. E essas viagens também tiveram outros motivos, mas também um dos objetivos da viagem era entender como que as pessoas se relacionam com a felicidade, como que as pessoas se relacionam com a vida em outros ambientes. E o que eu comecei a perceber, assim, comecei a descobrir que a busca pela felicidade, ela tem vários componentes, e esses componentes são muitas vezes individuais, mas eles também são muito relacionais, assim. Todos eles, uma das grandes coisas que podem trazer felicidade para a pessoa, por exemplo, e a gente nunca imagina isso, é o exercício da gratidão. E também tem uma explicação científica para isso. Por quê? O nosso cérebro, ele tem um instinto, que é um instinto que vem da época que a gente era primata na natureza, que é o instinto de nos proteger. Então, nosso cérebro está sempre preocupado com o que pode acontecer de ruim. E com isso a gente vai baixando o nosso nível de felicidade e vai começando o nosso nível de angústia. A gente precisa, uma das maneiras mais fáceis de trazer felicidade é ensinar o nosso cérebro e mostrar para ele que as coisas que podem acontecer de ruim não são tão grandes assim, mesmo que ele esteja muito preocupado com isso, e que tem muita coisa boa acontecendo exatamente agora.
Então eu tô feliz pra caramba de estar aqui, eu tô feliz pra caramba de estar conversando contigo. E conforme você vai fazendo isso, você vai fazendo esse exercício de gratidão, de por que eu sou grato todos os dias da tua vida, você vai conseguindo, e isso é provado cientificamente, aumentar o sinapses de felicidade no teu cérebro e aumentar o nível de felicidade no teu cérebro. É muito legal. Interessante. E a pergunta que não quer calar, que eu acho que todo gestor se pergunta, né? Toda pessoa que toma algum tipo de decisão se pergunta, porque cada vez que a gente mais trabalha, nós buscamos aquele retorno financeiro, aquele retorno monetário. Dinheiro traz felicidade? Então, a resposta para essa pergunta é sim e não. É uma pergunta bem legal de responder. Até a gente fala bastante de gestão, né? A maioria das pessoas conhece aquela pirâmide de Maslow, que é aquela pirâmide que começa pelas necessidades fisiológicas e no fim vão sendo necessidades sociais, necessidades de autoafirmação. O dinheiro sim traz felicidade e está comprovado cientificamente também. Isso daí são pesquisas americanas, até um determinado nível de salário que você tem, que nos Estados Unidos é $1.300 por mês. Então, se você ganhar menos, nos Estados Unidos, se você ganhar menos de $1.300 por mês, tem uma alta correlação entre o teu salário e o teu índice de felicidade. Mas, se você ganha mais do que isso, não existe relação. Então, a gente precisa, sim, de dinheiro para ser feliz, mas até um certo ponto. E é um ponto o qual a maioria das pessoas do nosso círculo social já atingiu. Mas o que acontece é que as pessoas acabam sempre buscando mais do que isso, mais do que isso, mais do que isso. Então, dinheiro sim traz felicidade, mas a gente tem que entender qual que é o papel que a gente está colocando para o dinheiro na nossa felicidade. É um papel de atender as nossas necessidades ou é um papel que nunca vai acabar, que não tem fim e tem a ver com uma competição cruel contra nós mesmos? E aí eu quero te perguntar, por ter um mestrado na área de administração, né, apesar da área específica ser estratégia de marketing, de comportamento do consumidor, o que você acha dessa relação que nós, né, gestores, temos no dia a dia das organizações e a maneira que isso impacta na felicidade? É possível ser feliz mesmo trabalhando tanto? Nossa, eu vou até dar uma mudada no formato dessa pergunta. Eu perguntaria, será que não é mais fácil ser produtivo e trabalhar um monte se a gente for feliz? Principalmente com o que a gente faz? Acho que essa é a pergunta muito legal de se fazer, assim. Porque muitas vezes a gente acredita que a felicidade ela não está relacionada ao que a gente faz, ou ao nosso trabalho. E daí a gente pensa, putz, é possível ser feliz tendo um trabalho que eu odeio? Vai ser muito difícil. Mas é possível amar o teu trabalho e ter muito sucesso e ser muito feliz se você estiver encontrando felicidade no trabalho? Daí a resposta é sim. E eu acho que a grande busca que a gente tem que ter na humanidade não é trabalhar tanto ou não trabalhar nada, e sim encontrar dentro do que a gente faz, dentro do nosso papel, realização. E daí existem vários, nesse sentido, níveis, assim, ou evoluções do nível de satisfação ou felicidade. E o primeiro nível é aquela felicidade que a gente observa, se eu tivesse um carro legal, eu seria feliz. Se eu tivesse uma Ferrari, eu seria feliz. E o problema desse nível de felicidade é que quando você olha, quando você tem uma Ferrari, você quer outra. Ou você quer a do ano que vem, e você nunca está satisfeito. Então, se você for olhar o Mark Zuckerberg, ele não tem cara de que é muito feliz, mesmo sendo uma das pessoas mais ricas do mundo. Existe um outro nível, que é um nível muito mais... e daí essa felicidade acaba, ela é efêmera. Assim que você conquista o que você está buscando, ela dura uma euforia de pouco tempo e acaba. Mas existe um outro tipo de felicidade, que é a felicidade quando você encontra um talento teu e você consegue empregar ele no teu trabalho, e essa felicidade é super duradoura. Então, conforme você vai empregando o teu talento, que você mesmo reconhece, para fazer alguma coisa, você vai encontrando felicidade. E tem uma felicidade maior, que é essa ainda, que é quando você encontra um talento teu, você emprega no teu trabalho e você percebe que isso está fazendo bem. Isso está ajudando as pessoas, isso está fazendo coisas legais. Esse é o nível máximo que uma pessoa pode encontrar de felicidade, também comprovado cientificamente e por várias pessoas, várias pesquisas ao longo do mundo inteiro. Nossa, Ricardo, muito interessante todas as propostas colocadas, né? A gente fica se perguntando realmente, né? A gente repensa a carreira muitas vezes. Será que nós somos felizes nas decisões que nós tomamos? Né? Será que é a melhor decisão a que a gente toma? Né? E é difícil
ter certeza de que isso está nos levando para um bom caminho. Eu diria que é impossível ter certeza que as nossas decisões são as melhores que a gente tomou. Mas o que a gente pode ter certeza também é que a decisão que você não tomou nunca existiu. Então, o que acontece é que dizem que existem só 2 momentos na tua vida que vão gerar sofrimento e angústia. Esses 2 momentos são o teu passado e o teu futuro. Só que a melhor maneira de você honrar o que aconteceu no teu passado é focando muito no presente e tentando fazer o teu melhor no presente. E a melhor maneira de garantir um futuro legal é focando no presente e garantindo o melhor presente, porque daí você entende que você vai ter um futuro. Então as decisões que a gente toma, elas têm que ser muito focadas, não necessariamente nas outras alternativas, mas quando a gente escolhe uma alternativa, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que entender que aquela foi a única decisão que a gente tomou e que a gente tem que arcar com ela e fazer o nosso melhor em tudo. Eu não gosto 100% do meu trabalho. Bom, ninguém é 100% satisfeito com o trabalho, mas como que você pode tirar o melhor proveito possível disso? E daí quando você identifica isso, você foca no teu presente, alcança um negócio que tem se chamado mindfulness, que você encontra esse momento presente que é muito legal, e você consegue trazer índices de felicidade. O que acaba trazendo um futuro mais legal, uma carreira mais legal e resultados mais legais na nossa vida. Então a gente tinha aquela fórmula antiga que era, eu preciso trabalhar duro, mesmo sendo infeliz, para um dia eu ter sucesso, para um dia eu ser feliz. Talvez a gente possa inverter essa fórmula. Eu preciso ser feliz para que eu consiga trabalhar duro, para que eu tenha sucesso. E daí a gente acaba encontrando um caminho muito mais fácil de fluir, muito mais fácil de seguir. Que caminho difícil, né? Que decisão difícil, porque é difícil no dia a dia a gente reprogramar o cérebro, eu acredito. Uhum. Porque a nossa programação, ela é uma programação que a gente aprende com os nossos pais, que tiveram que trabalhar muito e correr muito para nos dar uma boa vida, né? Para nos dar boas condições aí de tentar encontrar felicidade. Sim. Né? E é muito bacana a gente discutir isso. Eu queria saber, pedir se é possível a gente definir o que é felicidade. Bom, tem várias definições, mas a que eu mais gosto é que tem gente que acredita que felicidade tem a ver com a euforia, né? Eu tô dando risada, então eu tô feliz. E isso não tem tanto a ver, assim, a euforia é outra coisa. E a felicidade é a gente estar pleno e satisfeito e relaxado com a nossa realidade. Então isso é estar feliz. Quando você encontra essa plenitude, quando você encontra essa satisfação com a tua realidade, você alcança um nível de felicidade muito legal. E essa felicidade não precisa acontecer quando você está dando risada com os teus amigos no bar ou quando você está pulando de paraquedas. Mas pode acontecer quando você está sentado em casa lendo um livro e você está curtindo o máximo possível aquele momento. Obviamente, pular de paraquedas deve ser muito legal também, nunca pulei, mas é isso que você pode encontrar felicidade em tudo, desde que você saiba exatamente onde procurar e onde colocar essa gratidão, assim, de reconhecer como as coisas são legais. Será que seria possível a gente dizer que é possível criar felicidade, um gestor motivar uma possível felicidade? É possível criar isso dentro de um indivíduo? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode ajudar o indivíduo a encontrar a felicidade dele. Então, o gestor ele pode entender o que esse indivíduo, o que deixaria esse indivíduo feliz e tentar ajudá-lo a alcançar isso dentro do papel dele. Então o indivíduo ele tem o papel social dele e tem o papel empresarial dele e tem o papel pessoal dele, que é onde ele encontra os valores dele, onde ele encontra os objetivos dele. Se o gestor conseguir fazer com que essa pessoa alinhe esse papel que ela acredita que é o papel legal dela com o papel que ela está exercendo dentro da empresa e que esses objetivos muitas vezes sejam comuns, então, digamos, eu sou contratado para ser professor e o meu papel, que eu acredito, também é ensinar as pessoas. E vem um gestor e me mostra que eu estou causando um impacto nas pessoas através do meu papel na empresa, eu vou ser muito feliz. Então, acho que esse é o grande papel do gestor. E esse papel começa na contratação. Ele tem que encontrar, para cada cargo, pessoas que se identifiquem mesmo com aquilo e se identifiquem de uma maneira mais profunda. E quando ele encontra essa pessoa, ele vai ter certeza que a maior motivação, muitas vezes, não vai ser o salário, e sim estar causando uma transformação e estar cumprindo o dia a dia da melhor maneira possível. Com certeza. Então, agora nós vamos para o intervalo e já voltamos.
Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos agora com o nosso Global Shaper, né? Ricardo Doria, fundador da Aldeia Coworking, da Grande Escola, o lugar das coisas que não se aprendem na escola. Olha que interessante isso, né? Uma nova concepção aí de transformação social, de realidade social. A gente tem até discutido bastante, Ricardo, sobre empreendedorismo social. Nos últimos dias recebemos, né, aqui em Curitiba, da onde a gente fala com vocês, o Mohamed Yunus, que veio contar um pouquinho sobre o empreendedorismo social e essa própria visão que eu acho que tem um pouco e traz um pouco também de trazer um pouco de felicidade, de transformação para a realidade local, né? E é frente a isso que esse tema ele se faz bem importante no nosso dia a dia. Uma pergunta para você, como que os gestores, se você tem algum conselho para os gestores dentro das organizações para lidar com aquele funcionário que ele está desmotivado, ele está ali infeliz, improdutivo, né? Parece que não gosta do que faz. Há algum conselho a ser dado? Você que vem estudando esse tema há muito tempo? Então, tem vários conselhos que podem ser dados, né? Mas isso vai depender muito de como está esse funcionário. E eu acho que cabe ao gestor ter essa sensibilidade de perceber em que momento esse funcionário está. Então, muitas vezes o funcionário está desmotivado porque ele não está enxergando o papel dele dentro da empresa, e daí cabe ao gestor mostrar o papel dele, mostrar por que aquelas atividades que ele está realizando são importantes e como elas impactam na empresa. E acho que todo mundo que percebe que tem atividades legais e que essas atividades são importantes e elas têm um super impacto, acaba ficando mais feliz e mais motivado, porque você acaba enxergando o teu impacto. Então isso pode ser uma das alternativas. E a outra alternativa, que daí é um pouco mais drástica, na minha opinião, mas também é verdadeira, é que se o gestor percebe que realmente o funcionário ele entende o papel dele dentro da organização, ele entende o impacto, mas ele não se identifica naquele papel, ele não encontra a própria felicidade naquele papel, eu entendo que daí a melhor coisa que o gestor pode fazer é dar a oportunidade para essa pessoa dela encontrar um outro papel em outro local. E daí isso significa que ele vai convidar essa pessoa a sair da empresa, né? Vai demitir essa pessoa para que ela encontre outros papéis dentro da sociedade.
O que às vezes é porque é quase impossível, aliás, é impossível fazer uma pessoa ser feliz fazendo o que ela não gosta ou que ela não identifica como um grande talento dela. Então, acho que o erro nesse caso daí é ter contratado uma pessoa que não se adequa perfeitamente, aliás, que não se adequa ao papel, e demitindo essa pessoa ele vai dar essa chance da pessoa encontrar outro papel na sociedade. Eu conheço muitos casos, grandes amigos meus, que estavam extremamente infelizes no trabalho, mas tinham medo de sair do trabalho, tinham essa insegurança de encontrar outro, foram demitidos e hoje são extremamente gratos por terem sido demitidos, porque por conta dessa demissão eles tiveram que se entrar em movimento, acabar descobrindo o que eles gostavam, acabar descobrindo o que eles gostariam de fazer, e hoje estão muito melhores e muito mais felizes, e muitas vezes isso também é uma transformação financeira. Então, se a pessoa está mais feliz num trabalho, ela acaba ganhando mais dinheiro. Então, às vezes, tem aquela metáfora, né, que dizem que o pé na bunda às vezes te empurra para frente. Nesse caso, que a pessoa está extremamente desmotivada porque ela não tem um papel que ela gosta na empresa, talvez o pé na bunda do gestor seja o melhor presente que ele pode dar para o funcionário. E não negativamente, porque é uma grande discussão. Nós, né, docentes, quando a gente vai principalmente ministrar as disciplinas de comportamento organizacional, a gente está falando de cultura e clima organizacional, não é demitir por um lado ruim, vou me livrar de um funcionário problemático que não está produzindo, mas é no sentido mesmo de você dar a oportunidade da pessoa localizar algum lugar que vá ao encontro dos valores, né, pessoais, os valores que estão, né, de personalidade, que vá ao encontro daquilo que a pessoa acredita que ela esteja fazendo, que seja correto para a vida dela. Então essa é uma grande discussão que a gente tem hoje. Os alunos costumam não entenderem, a gente sempre acha que se encaixa em qualquer empresa. E na verdade não, eu acho que é muito encontro de almas. Eu posso estar errada, mas você encontra dentro da empresa que você trabalha uma extensão da sua casa, porque a gente passa... Eu, pelo menos, passo muito mais horas dentro da empresa do que em casa. E isso tem que se adequar com a nossa visão de mundo, né? Definitivamente. Estou muito errado? Não, é isso perfeitamente. Assim, tem várias empresas com vários valores diferentes, vários propósitos diferentes. E tem algumas empresas nas quais a gente percebe que a gente não se encaixa ou não encaixa o nosso propósito pessoal dentro delas. E outras a gente percebe que a gente fala, nossa, essa empresa é tão legal, eu trabalharia lá porque eles fazem isso, 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 e eu acredito muito nisso. Quando você entra numa dessas empresas para trabalhar, você vai ser extremamente feliz e vai estar extremamente satisfeito. Lembrando que, né, nenhuma empresa é 100% perfeita e nenhum trabalho ou nenhuma realidade que a gente está inserido é 100% perfeito. A gente não tem que esperar a vida estar perfeita para ser feliz, porque isso nunca acontece. A gente tem que encontrar a felicidade nessa grande jornada que a gente está tendo, que é o nosso emprego, o nosso trabalho e tudo isso que a gente está colocando no mundo, sabe? E aí aquela pergunta que não cala também. A gente tem muitas perguntas que não calam quando a gente fala de felicidade, porque parece simples, né? Mas não é uma arte que eu digo de difícil dominação. Existe perfeição, a perfeição está ligada à felicidade, então para eu ser feliz eu tenho que ser perfeito? Se você tentar ser perfeito para ser feliz, vai ser muito, muito, muito difícil. Ser feliz tem a ver com ter uma habilidade de aceitar e ver a beleza em tudo. Acho que isso quase todas as religiões dizem isso, assim, e é uma grande verdade que a gente está tentando decodificar ainda. Então tem gente que imagina, por exemplo, que pessoas que tiveram mais momentos tristes na vida, ou que eu sou triste porque minha vida foi triste até agora, ou pessoas que tiveram mais momentos tristes na vida vão ser tristes, ou eu sou feliz porque eu tive vários momentos felizes até agora. E pessoas que tiveram mais momentos felizes na vida vão ser felizes. Mas não existe comprovação de que essa média existe. Pessoas que tiveram 150 momentos tristes contra 100 momentos felizes são infelizes e vice-versa. O que já foi comprovado é que o que influencia grandemente a felicidade é a tua capacidade de viver esses momentos tristes, passar por eles, obviamente, e todo mundo vai passar, a perfeição não existe, mas conseguir entender que aquilo é um momento e superar isso. Então, todo mundo vai perder entes queridos, todo mundo vai ter um insucesso no trabalho, mas por quanto tempo que a gente vai carregar esse insucesso nas nossas costas e como que a gente vai digerir esse insucesso? Daí foi comprovado que as pessoas mais infelizes, elas tendem a carregar isso por muito mais tempo nas costas e levar a vida delas pensando nisso,
E as pessoas que são felizes são aquelas pessoas que têm uma habilidade muito grande em sacode a poeira, E dá a volta por cima. né? E isso acaba trazendo a felicidade também, assim. Não significa que a gente tem que ignorar momentos tristes. Todo mundo passa por esses momentos e na hora que a gente passa por momentos tristes, no trabalho, tipo, insucessos, a gente tem que ter o nosso luto, assim, né? Então, putz, meu projeto deu super errado no meu trabalho. Obviamente você vai ficar triste. Se você não ficar triste, você não se importava com o teu projeto. Mas você tem que pensar, beleza, meu projeto deu muito errado. Quais aprendizados eu vou colher disso? E como que eu vou fazer um projeto muito mais legal a partir desses aprendizados? E daí, quem é mais feliz acaba tendo essa facilidade de encontrar esse movimento, que é um movimento quase que psicológico na nossa cabeça, de realização mesmo. E acaba realizando mais. Mas é muito difícil isso, né? Você encontrar, principalmente quando a gente fala perder entes queridos ou recomeçar a vida, a pessoa é casada e de repente, né, o casamento acaba e como recomeçar. Então, é muito difícil lidar com isso, né, Ricardo? Então, principalmente porque a gente não aprende isso. A gente faz musculação para ficar com o braço forte, a gente faz um monte de exercício, a gente faz exercício de matemática, exercício de português, a gente treina muita coisa na nossa vida, mas nós não somos treinados para passar por esse tipo de momento ou para entender como que a gente vai fazer isso. E você pode ver que muitas vezes o primeiro pé na bunda que você leva é horrível, mas o segundo não é tão ruim assim. Por quê? Porque você vai fazendo a sua musculação de pé na bunda. Ou ainda, a primeira vez que um projeto teu não dá certo, você fica super chateado. Mas daí você tenta de novo e dá errado de novo. Só que daí você já não está tão chateado assim. E você vai encontrando. Então o que acontece é que é difícil, mas a gente tem maneiras que a gente pode treinar isso. E quanto mais a gente se expõe a esses riscos, a esses problemas, mais a gente vai criando aquela resiliência, assim, que é aquela habilidade de ser comprimido ou de apanhar e voltar para o estado normal, né? Que essa é a definição de resiliência na física. É um objeto que ele pode sofrer intervenções, mas ele tem uma tendência a voltar para o normal. A gente sempre vai sofrer intervenções na nossa vida. Nunca as coisas, quase sempre não vão acontecer da maneira que a gente imagina. Então, você planeja uma viagem, daí quando você chega lá acontece alguma coisinha que muda teu roteiro. Você planeja um jantar e você chega lá e a comida vai ser diferente do que você imaginou. Se você sofrer todas as vezes, sua vida vai ser horrível, não importa o que você faça. Mas se você conseguir aproveitar e voltar para o teu estado normal, tua vida vai ser cada vez melhor. Interessante. E todo esse movimento, Ricardo, você me conta uma coisa, como é ser, né? E agora eu quero fazer uma pergunta mais para tirar a curiosidade dos alunos com relação ao Global Shaper, né? Esse movimento da felicidade, ele é um dos itens que você carrega para transformar o mundo, que você acredita que seja talvez uma nova tendência para transformar o mundo, ou você tem outros projetos paralelos? Bom, então, é que o Global Shapers, dentro dessa comunidade que eles chamam Global Shapers Community, é uma comunidade que foi criada alguns anos atrás para conectar e mapear essas pessoas que estavam causando transformações locais. Mas não significa que todo mundo pensa a mesma coisa. É bem pelo contrário. As pessoas, de maneiras diferentes, tentam causar impacto e juntando tudo isso, a gente acredita que a gente pode ter muito aprendizado. Então é uma visão muito pessoal minha, essa questão da felicidade, e daí eu não estou me posicionando como Global Shaper, essa opinião, mas eu acredito pra caramba que o mundo vibrou numa energia ou num mantra, ou a gente pode chamar de qualquer coisa, que é essa ideia do lobo de Wall Street, assim, para quem viu o filme, é aquele negócio de ganhar muito dinheiro, ser rico, ter um empregão, trabalhar pra caramba, para depois ser feliz. E se a gente for ver, os nossos pais muitas vezes têm essa filosofia, muita gente acaba tendo essa filosofia hoje no mundo. Isso nasceu perto da década de 70, assim, foi ficando cada vez mais forte, e chegou na década de 90 com os yuppies, assim, essa história ficou muito forte. Que foi, na verdade, a maneira que eu fui criada. É por isso que eu te fiz até essa pergunta que eu imaginava. Eu fui criada, primeiro você estuda, termine tudo, faça mestrado, aí você vai ser feliz. Então, aí você vai ter um bom emprego, aí você pode sair, pode fazer tudo que você quer, viajar, isso. Depois de tudo isso. Isso. Só que lembra que isso é só 10% da nossa felicidade, essas coisas que a gente conquista. Então, teve toda uma geração aí que aprendeu errado. E o que está acontecendo é que a nossa geração e a geração que está vindo depois da gente
tá olhando para os pais e falando, pô, mas isso que meu pai tá me falando, ele conquistou e ele não tá tão feliz assim. Ou ele correu atrás disso e não tá tão feliz assim. Então tem um gap aí. E dessa geração tá meio receosa desse mantra, a gente não tá mais acreditando tanto que só ganhar muito dinheiro, só ter muito sucesso vai deixar a gente feliz. E a geração tá começando a encontrar um novo caminho. E eu acho que o caminho dessa nova geração é o caminho da felicidade. Talvez trabalhar um pouco menos ou trabalhar em outra coisa, ganhando um pouco menos, mas ter uma qualidade de vida maior. Essa geração está pensando isso. E daí, eu acredito que meu papel e o papel da grande escola dentro dessa mudança de mantra aí, do lobo de Wall Street para o mantra da busca pela felicidade, seja talvez ensinar as pessoas isso, que as empresas do mantra passado ainda não estão ensinando, mas a gente precisa aprender. O que são essas pequenas coisas, esses pequenos grandes desafios que a gente passa na nossa vida, a gente não é treinado para isso, a gente não aprende isso, mas poderiam nos deixar muito mais felizes. Acho que essa é a pergunta. Tem uma pesquisa também que foi feita por uma cuidadora de idosos na Inglaterra e ela começou a mapear os grandes arrependimentos desses idosos que estavam à beira da morte. E dela começou a encontrar arrependimentos do tipo... aliás, os grandes arrependimentos, ela achou 7, eu não vou lembrar os 7 agora, mas eram arrependimentos tipo, eu devia ter dito para as pessoas que eu amava elas, eu deveria ter ficado mais perto dos meus amigos, eu não deveria ter me preocupado tanto com dinheiro. E daí a gente vai olhar, a nossa sociedade ela é inteira montada para isso. Então a gente tem um aprendizado aí para não ter esses próximos arrependimentos nas próximas gerações, ou na nossa própria geração. E talvez o meu papel no mundo, o meu papel de impacto no mundo, nesse momento seja um pouco disso. Porque isso está muito ligado até à estrutura organizacional hoje. Nós vivíamos uma época, né, os alunos, a gente sempre fala isso, uma época de estrutura mecanicista, até aquele vídeo dos tempos modernos, do Chaplin, né? Isso não muda muito, eu acho que grande parte, se eu for até falar 90% das empresas estão no molde de empresa tradicional. A gente tem os outros 10% que vão para a gestão participativa e é onde a gente vê um grande exemplo é o Google. Na minha visão, posso estar muito errada, mas eu acho que o Google sabe fazer isso muito bem. Então é muito difícil hoje essa reestruturação, há que se repensar a estrutura organizacional para que ela absorva essa capacidade do funcionário ser feliz, porque hoje o Google já trabalha no esquema 70-20-10. O funcionário 70% do tempo trabalhando em atividades rotineiras, 20% dedicado a projetos pessoais e 10% de lazer completo ali dentro da atividade. Né? Estou muito errada com relação a isso? Há que se repensar a estrutura organizacional? Então, tem um imperativo aí muito grande, que é uma emergência de se pensar essa estrutura organizacional. E acho que isso não vai demorar muito para acontecer pelo seguinte... Qual que seria a empresa que mais representa essa época mecanicista, industrial e tal? Se a gente for pensar em alguma empresa, talvez a gente pense na Ford, certo? Qual seria a empresa que mais representa esse novo momento, que é esse momento da informação, das ideias e tal? Se a gente for pensar qual seria essa empresa, talvez seja o Google mesmo. Eu acredito que o Google representa muito bem isso. Só que agora fazendo uma análise, qual é a empresa mais valiosa do mundo hoje? O Google. É o Google. Então, a gente não está dizendo que o futuro vai ser assim. A gente está dizendo que hoje o sucesso já é isso. Ser a empresa mais valiosa do mundo já é isso hoje. Então, esse pessoal... Tem aquela história daí do diagrama de Base, né, que fala da penetração de novos produtos e tal. Mas o que aconteceu é que hoje as grandes empresas de sucesso já estão nesse modelo. E essas 90% são aquelas empresas que estão atrás, que vão acabar fechando ou vão demorar para mudar. E a nossa pergunta que a gente tem que levar para nós mesmos é, eu quero fazer parte do momento agora, que já é agora, porque o Google já é a empresa mais valiosa do mundo, ou eu quero fazer parte do momento passado, que são essas empresas que provavelmente vão deixar de existir daqui a pouco? Acho que essa é a pergunta. E essa é a pergunta que a gente tem para deixar para vocês nesse momento, porque infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. A gente fica muito feliz com a sua presença hoje e principalmente com a sua presença, Ricardo Doria. É uma satisfação imensa. E assim como o Ricardo falou no início do nosso bate-papo sobre gratidão, que é um dos elementos para a felicidade, hoje eu tenho essa gratidão por você estar aqui conosco e por vocês estarem aqui conosco também. Muito obrigada, Ricardo. Seja sempre bem-vindo ao programa Tendência e Mercado. É uma satisfação imensa tê-lo conosco. Eu também sou muito grato, estou muito feliz mesmo de estar aqui e fico feliz também pelo fato da felicidade ser uma tendência. É uma tendência, uma grande tendência, né, Ricardo? Que bom, muito obrigado.
Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra nos próximos programas. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. Yeah.